Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre Judas o Obscuro, de Thomas Hart. Esse é o livro clássico mais pesado que eu já li até hoje. E antes de ler eu fui avisada sobre isso, me avisaram que era um livro pesado, mas mesmo assim eu fiquei muito impactada. Já faz 4 semanas que eu terminei de ler essa obra aqui, mas eu continuo impactada. Eu não sei se você vai gostar desse livro aqui ou não, mas uma coisa eu tenho certeza: você vai ficar marcado com a leitura desse livro. Então fica um aviso aqui, esse aviso é muito importante, é muito sério. Se você não estiver bem, procure evitar ler um livro como esse aqui nesse momento, porque é um livro que tem uma visão muito pessimista sobre algumas questões. Eu vou falar sobre essas questões mais lá na frente do vídeo, tá bom? Procure ajuda. Acho que talvez um livro como esse aqui não seja legal no momento que você não está bem. Eu quero conversar sobre essa obra aqui. Então, no primeiro momento, eu vou falar em termos gerais aqui sobre o enredo, sobre a obra, isso sem spoilers. E no segundo momento do vídeo, aí sim, eu quero falar aqui sobre alguns temas, algumas passagens da obra que foram muito impactantes. São passagens assim que traz muita reflexão. Então eu gostaria de falar sobre isso, mas aí para isso eu preciso falar, né? A gente chama de spoiler, né? Eu vou entregar aqui muita coisa do livro. Eu quero falar aqui até o momento final desse livro. Eu quero conversar aqui com vocês. Mas então quem não quer spoiler, fique tranquilo, porque eu aviso, tá bom? Quando chegar o momento aqui que eu vou me aprofundar mais na obra, eu aviso vocês, tá bom? Agora no começo eu vou falar mais em termos gerais mesmo. Judas o Obscuro, ele é um clássico que foi publicado em 1895. Na era vitoriana, Thomas Hart era inglês, e esse livro, após a sua publicação, ele teve uma crítica muito forte sobre ele. Uma crítica tão forte que o autor, ele era um escritor já consagrado. Depois desse livro, ele nunca mais escreveu nenhum outro romance, e ele ficou só com as poesias. Ele viveu mais 33 anos depois da publicação dessa obra, e ele nunca mais escreveu nenhum romance. Mas em todo caso, Judas o Obscuro é considerado uma das grandes obras da literatura mundial. Logo no começo desse livro, a gente descobre que Judas tem 12 anos e ele já é órfão. Ele perdeu a sua mãe muito cedo, depois perdeu seu pai e hoje ele vive com uma tia. Só que essa tia, ela cria ele assim como se ela fosse obrigada mesmo a criar. Não tem um afeto, ela não tem um cuidado ali com ele. E ele tem uma figura importante para ele nessa fase da vida, que é um professor. Esse professor, ele está indo embora para Christminster, que é uma cidade fictícia que alguns críticos apontam como se fosse Oxford. Então, uma cidade grande, uma cidade de oportunidades, uma cidade com faculdades, e esse professor então ele quer fazer uma carreira acadêmica, ele quer ser um homem bem-sucedido no ensino, no trabalho, ele quer se destacar, crescer. Então, Judas percebe que ficar ali na cidade onde ele mora não vai trazer muito futuro para ele. E essa tia, ela tem uma padaria, então ele trabalha com a tia, ele ajuda a tia, mas ele já tem esse sonho, né? Muito cedo ele já tem esse sonho, e ele fala: não, eu também quero estudar, eu quero também crescer na vida, então eu vou para lá também. E nas primeiras páginas a gente percebe que mesmo ele tendo 12 anos, ele é um menino muito maduro, né, para sua idade. Ele é uma criança que cedo demais ele tinha conhecido os espinhos da vida. Porque o jeito que essa tia trata ele também, gente, é de partir o coração. Ela diz coisas assim para ele, por exemplo: teria sido uma bênção para esse pobre ser inútil se Deus Todo-Poderoso o houvesse levado junto com o pai e a mãe dele. Mas eu o trouxe para viver comigo, até resolver bem o que se pode fazer dele. Isso é a tia falando sobre Judas para ele. E essa tia fica questionando Judas, né? Nossa, mas por que você, já que você gosta tanto de livros, por que você não foi embora então com o professor para Christminster? Por que você não foi para qualquer outro lugar? Aí ela fala assim: mas não, pobre desgraçado, ninguém nunca fez, nem nunca fará nada de bom na tua família. Ela fala várias vezes que existe uma maldição na família, e ela fala muito assim: olha, não se case, nem tente, não se case, porque essa família aqui, ela tem uma maldição, então não se case. Logo no comecinho aqui, a gente já fica de coração partido, porque você percebe aqui que Judas já tá sentindo assim a inutilidade da sua vida. Como ele é pequeno
diante de coisas maiores, mas mesmo assim, ele não é um menino amargo, ele é um menino que ele é bom, que ele tem sonhos, ele tem questões nobres, ele quer estudar, ele quer ser um erudito, ele não quer enriquecer. Ele quer ser melhor apenas. Mas a sensação é que não tem ninguém ali perto, assim, sabe, para dar um apoio para ele. E não é nem um apoio financeiro, é um apoio de virar para ele, assim, falar: poxa, que bacana, faça isso mesmo, estude, sabe? Que bacana você ser assim, você ter essa visão de mundo. Não, não tem. Não tem essa pessoa. Mas ele continua com seus sonhos, então ele vai estudar por conta própria, com muita dificuldade, porque ele precisa trabalhar para ajudar a tia que tem uma padaria, e aí ele estuda em horários de folga, ele dorme menos para poder estudar, estuda aos finais de semana, e ele sonha que em algum lugar lá na frente, de repente nessa cidade, as coisas vão melhorar, a vida dele vai melhorar e que ele vai se esforçar e que essa recompensa um dia vai chegar na vida dele. E esse sonho é como se fosse a razão da vida dele, porque ele tem tão pouco ao que se apegar, então essa visão de futuro, essa visão de que as coisas vão ser melhores é o que ele tem para se apoiar, é o que ele tem para se agarrar. Inclusive aparece um médico aqui, um médico charlatão, e ele tá sempre passando pelas cidades, e aí esse médico vê, né, essa vontade de Judas e fala: não, eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar. Mas primeiro, para eu te ajudar, primeiro você consiga aqui alguns clientes para mim aqui, que aí eu posso conseguir os livros para você. Então Judas vai, né, consegue ali alguns clientes para esse médico charlatão vender as pílulas ali para aquelas pessoas e ganhar dinheiro. E aí o médico fala: não consegui os livros. Consiga mais clientes aqui para mim, para eu vender mais, e aí a sua vida vai mudar. Eu sei como a sua vida vai mudar e eu posso te ajudar. Consiga mais clientes aqui para mim. E até eu, né, não tem como, a gente acaba pensando em muitos desses mentores que tem hoje na internet. E o discurso é muito parecido, né? Você não sabe como melhorar de vida? Eu sei como te ajudar. E aí quer vender curso para você, né? Quer vender as coisas, então você está ajudando. Quem está sendo ajudado ali, na verdade, é a pessoa que está vendendo ali, né? Mas ele tem uma narrativa ali que engana. Mas voltando aqui na história, e esse médico charlatão vai embora e Judas, então, ele vai conseguir os livros ali de alguma outra forma, com muita dificuldade. Mas ele não reclama, sabe? Por quê? Porque ele acredita que as coisas vão melhorar pelo esforço dele, pela dedicação, e ele sabe que ele tem muito ainda o que estudar, porque tem pessoas ali que nasceram já no meio ali dos estudos, no meio clássico, vem desde o berço ali aquela educação, então ele está concorrendo com pessoas desse nível. Então ele fala assim: não, mas eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Mas com essa desilusão do médico, o charlatão, ele percebe que não adianta falar para outras pessoas, não adianta falar para sua tia, não adianta falar para um médico, não adianta falar para ninguém, porque com 12 anos ele percebe que ele precisa agir só. Com 12 anos ele percebe que falar do projeto de vida dele só vai fazê-lo fracassar. Porque o pensamento dele é o seguinte: ele percebe que ele tinha poucas probabilidades de se tornar um erudito, mas de qualquer maneira ele estava no caminho. Bom, e aí o tempo vai passando, Judas cresce e ele vai conhecer Arabella. E Arabella, ela nos traz uma desconfiança, sabe? Algumas coisas aqui que acontecem, você já pensa assim: isso aqui vai atrapalhar o foco dele, isso aqui vai atrapalhar os estudos, ele é um menino inexperiente e parece que a Arabella aqui tem um pouquinho mais de experiência. E aí que as coisas começam a mudar. E isso aqui ainda no começo da história, tá? Então muita coisa ainda vai acontecer. Esse livro, ele critica as leis vigentes da era vitoriana, especialmente essa questão de classe, riqueza, acesso aos estudos, a oportunidades, à universidade, a você se tornar um erudito, sendo que você vem de uma classe mais baixa. O autor vai enfatizar muito aqui também a questão do casamento. Em 1895, o divórcio ele já era legalizado, ele já era permitido, mas perante a sociedade, perante a igreja, isso não. Então isso fica muito evidente aqui, conforme nós vamos lendo aqui, então essa crítica em questão ao casamento, enquanto isso também influencia na vida de cada um.
Eu gostei demais. É um livro muito marcante. É uma escrita, assim, gostei muito da escrita de Thomas Hardy. Pretendo ler mais livros desse autor, com certeza. Eu achei interessante também que aqui nós temos alguns personagens, não temos muitos, alguns personagens. É interessante que o personagem ele vai embora e às vezes ele volta, assim, sabe? Ele vai, mas depois volta. Não fica entrando ali 20, 30, 50 personagens, sabe? Durante a obra, não. São poucos personagens ali e eles são muito bem desenvolvidos, são muito bem trabalhados, assim. E a gente torce muito por Judas, sabe? Judas é um cara bom, é um cara que só quer fazer as coisas da maneira certa, sabe? Ele não prejudica ninguém, mas a impressão é de que muitas pessoas chegam perto dele, sim, olhando, sabe? Ai, como é que eu posso me aproveitar desse cara aqui? É essa sensação que fica. E tem coisas muito fortes aqui. Eu vou conversar agora sobre passagens mais fortes. Então, se você não quer saber spoilers, então eu sugiro então que você não continue o vídeo, tá bom? Porque agora eu vou trazer passagens fortes aqui do livro pra gente conversar, tá bom? Então, ó, a partir de agora teremos spoilers, tá? Vamos lá então. Bom, então, depois que entra a Arabella na história, essa moça, a história, eu achei que a história mudou, assim, de tom, sabe? Foi para um lado, assim, que eu não esperava, porque eu pensei que essa questão da erudição fosse ser mais trabalhada. Mas tem questões aqui que eu acredito que o autor fez de propósito, ele quis enfatizar isso. Ele quis enfatizar, eu acho, essa questão do casamento, essa questão da parceria, sabe? De você escolher bem quem está do seu lado, porque dependendo de quem estiver, não vai te apoiar nos seus projetos. Então, essa coisa da parceria, da cumplicidade, de uma mente de ideias parecidas. Quanto um pode complementar o outro ou pode destruir, acabar com o outro. E não só essa questão do casamento, mas a questão da religião. Tanto que esse livro teve um bispo que ele chegou a queimar esse livro, né? Porque foi uma crítica aí também muito forte à religião. Mas vamos então à história aqui. A Arabella vê Judas ali como uma oportunidade. Ela tá naquela cidadezinha, então ela vê que Judas ali é diferente, que Judas, ele, né, é um menino esforçado, ele quer crescer ali na vida acadêmica, então ela fala, vou casar com esse cara, né, não vou só namorar, eu vou fisgar ele pra mim. E eles se casam de fato. Só que depois de casados, e ela vai enganar ele, né, vai fingir que tá grávida e não está grávida de fato, e ele vai percebendo, né, algumas mentiras dela ali, até o cabelo, né, tem uma questão muito simbólica ali do cabelo, que ela vai tirando assim, e o cabelo é falso. E ele questiona ela, como assim esse cabelo não é seu? Aí ela fala, eu aprendi esse truque quando eu trabalhava no cabaré. Aí ele, como assim? Ela fala que ela já trabalhou em cabaré, mas para ele ficar tranquilo, porque ela só servia bebida, mas que ela sabe ali de algumas coisas, de alguns truques. E eu acho que o problema maior até é que ela não valoriza essa questão dos livros. Ela acha uma perda de tempo. Ela pensa assim, mas por que você tá nesses livros aí? Pega esse tempo que você tá dedicando aos livros e vai trabalhar de fato, vai ganhar dinheiro de fato, sabe? Para de perder tempo aí com esses livros. Então assim, é de partir o coração ver Judas nessa situação, né? Ele ali quis agir de maneira correta, né? Se casou com ela, tal, tudo, e ela ali pisa na bola feio com ele, mas aí ela mesma se cansa disso. Ela não aguenta mais, porque ela vê que vai demorar até Judas fazer carreira, né? Estudar, fazer carreira, vai demorar muito. Então ela fala, ó, tô indo embora, vou pra Austrália com os meus pais, tchau, fui. Que fica nítido aqui a falta de afinidade entre os dois, né? Como é importante você saber com quem você está se relacionando. E não apenas a questão da paixão, da carne, e sim das afinidades. Fica muito claro que é a questão da afinidade. Bom, e aí Judas vai para Christminster e ele vai conhecer uma prima que está lá já e ele acaba se apaixonando por ela. Ele vai rever esse professor também depois de alguns anos. Ele vai lá, ele está muito ansioso para ver como esse professor tá. E ele vê que esse professor não tá tão bem assim, né? Ele não cresceu ali profissionalmente, tá dando aula ali numa escola, mas aí ele vai com essa prima e essa prima acaba trabalhando ali de professor auxiliar com o professor. O professor
acho que tá interessado ali nela e acaba que os dois acabam se casando. Mas é um casamento assim onde não existe muita afinidade também, sabe? É mais por questões práticas mesmo, porque ele vai ajudar ela ali com os estudos também, ela vai se formar, daí ele trabalha numa escola com os meninos e ela quer trabalhar com as meninas. Sui é uma moça que quer trabalhar, ela lê bastante, mas esses dois primos, Judas e Su, eles acabam se apaixonando, eles são parecidos, eles têm propósitos de vida parecidos e Judas continua buscando sua erudição. Ele vai mandar umas cartas para as universidades e as universidades não se dão nenhum trabalho de responder a ele. Aí ele um dia recebe uma carta de uma dessas faculdades e olha só, o diretor da faculdade responde, fala: olha, eu li sua carta com interesse e considerando, de acordo com sua própria declaração, que o senhor é um operário, permito-me dizer, teria muito maior probabilidade de sucesso na vida ficando na sua esfera e permanecendo fiel à sua profissão do que adotando um novo caminho. É, pois, o que eu lhe aconselho. Então, é isso que o diretor da faculdade diz para ele. Fica na sua esfera, não tenta subir, fica aí, faz seu trabalho bem feito e deixa a gente aqui, né, com os nossos estudos. E essa é uma parte bastante significativa. Isso foi um golpe duro para Judas, essa resposta. De repente ele percebe que essa terra de oportunidades não é bem terra de oportunidades assim. De repente essas oportunidades são para quem tem mais dinheiro, para quem tem posição, para algumas pessoas já eleitas e não para as pessoas que querem melhorar de vida. Bom, isso, a sua prima, ela se casou por questões práticas ali. Os dois são apaixonados, Judas e Su são apaixonados. E um certo dia Arabella volta e ela fala, né, olha, eu me casei novamente e eles não tinham se separado ainda. Eu me casei novamente, agora a gente precisa se separar porque eu quero me casar aqui também, né? Eu me casei na Austrália, mas eu quero me casar aqui também. Eles vão se divorciar. E a Su também. A Su com esse professor também vão acabar se separando porque ela não consegue se dedicar ali àquele casamento. Ela entende que ela agiu errado. E finalmente, então, os dois vão ficar juntos. Só que, pela experiência que os dois tiveram, eles não querem se casar, eles querem viver bem, eles se dão bem, mas eles acreditam no sentimento que eles têm, eles não acreditam ali num contrato, num papel. Então isso fica muito enfatizado aqui, fica até repetitivo, porque eles planejam um casamento, mas aí chega na hora, eles falam, ah não vamos fazer isso, porque isso vai atrapalhar tudo, essa não é a essência do nosso relacionamento, a gente se dá muito bem, a gente acredita nisso, e a gente não precisa assinar nada, sabe? Então eles acabam não se casando formalmente, eles moram juntos e vão seguindo a sua vida. Só que tem a questão da sociedade, né? Tem a questão da sociedade cobra e vai cobrar um preço alto, porque Judas vai perceber que os seus trabalhos começam a se tornar mais escassos, ele começa a perder ali, as pessoas começam a apontar para eles, querer saber mais da história deles, e eles acabam ficando mal vistos. E a sociedade condena inclusive esse professor, porque o professor, ele permitiu que Su fosse embora viver com o seu primo. Então, para a sociedade, isso também pesou. Para o professor também. Como assim, né? Esse marido deixa essa mulher ir embora, ser livre, né? Isso tem um peso também para esse professor. Esse professor também vai ter problemas ali na escola, vai ter problemas ali financeiros, inclusive. Ele vai ficar doente também, porque ele não só perdeu o seu amor, como também isso atrapalhou na profissão, sabe? Então, você vê aqui o peso da sociedade. Lembrando que aqui era uma sociedade vitoriana. Então, todos os habitantes que se consideravam respeitáveis e bem pensantes da cidade, eles estavam contra o professor. Eles estavam contra também Judas e Su. Bom, e aí Arabella aparece mais uma vez e em forma de carta, ela vai mandar uma carta aqui para Judas dizendo que, olha, enquanto nós estávamos casados, eu fui embora e lá na Austrália eu tive um filho e esse filho é seu. Então ele descobre que ele tem um filho com a Arabella e ela tá mandando esse filho para viver com ele porque ela mesma não cuida dele, né? Ela tá com outro cara lá. E os seus pais, os avós desse menino, são os responsáveis pela educação dessa criança. Só que esses pais já estão cansados, então eles estão mandando
mandando essa criança de volta para Arabella, e a Arabella não quer saber. Ela fala, então eu vou mandar para você, aí você que cuide. E aí olha que bonito que Judas fala. Judas fala assim, seja ele meu filho ou não, que ideia esse menino deve ter da vida? E aí ele questiona essa questão de paternidade, o que significa afinal? O que importa se ele é meu filho ou não, se ele é meu sangue ou não? A excessiva afeição dos pais pelos seus filhos é indiferença em relação aos filhos dos outros, não é no fundo da mesma forma que o sentimento de classes, o patriotismo, a preocupação de salvar a própria alma e outras virtudes, senão uma pequenez de alma exclusiva e egoísta, porque ele pensa, poxa, esse menino, ele tá precisando de alguém, ele tá precisando de um pai, então eu vou ser o pai dele, mesmo que eu não seja. Mas assim, essa criança vai chegar e ele vai ver que é a cara mesmo de Judas e ele fala, não, realmente, ele é meu filho mesmo. E esse menino, ele é um menino muito calado. Ele é um menino, devido a tudo que ele passou, deve ter passado, ele é um menino que ele fica sentado, quietinho, em silêncio, com uma expressão tensa na fisionomia, olhos fixos, e ele não tem um nome, então eles chamam esse menino de Pequeno Pai Tempo. É um apelido, por quê? Porque ele tem o ar de velho. Só que lembra daquela história da tragédia em família, que a tia avisava ele, olha, não se case, essa família tem uma maldição. Será que juntando aqui os dois primos, essa maldição ainda não vai ficar mais forte ainda? O próprio Pequeno Pai Tempo olha para eles e fala, olha, se eu fosse você, eu não me casaria. E os dois olham para essa criança e se estremecem. E era um casal feliz, eles estavam criando o Pequeno Pai Tempo, mas vieram aí dificuldades financeiras. Os trabalhos começaram a se tornar cada vez mais escassos, Judas começa a adoecer, então Sue, ela começa a trabalhar também com pães, com confecções de pães ali. Então o tempo passa e Sue já tem um casal de filhos pequenininhos, bem pequenininhos, e está grávida ainda de mais uma criança e tem o menino também, o Pequeno Pai Tempo. E até o momento é questionado isso, né? Ué, mas se você é um padeiro, então você tem que se submeter às convenções da sociedade se você quiser ter fregueses. Não adianta você seguir sua própria lei e não tá nem aí com os outros se você vive em sociedade. Bom, e aí nós chegamos no último capítulo, que é a parte mais impactante aqui da obra, que Judas volta então para Christminster, que ele viveu em cidades diferentes e depois ele acaba voltando então para Christminster com sua família, com sua esposa grávida já para ganhar bebê. E aí passa muita coisa ali, né? Ele revendo ali a cidade dos sonhos, né? Essa realidade que ele vive hoje. Então a perspectiva muda muito, né? Bastante impactante ele voltar para aquela cidade dos sonhos na maneira que ele está. E ele até diz, esse dia da minha volta é um dia de humilhação para mim. Uma lição sobre a presunção que me esperava por aqui. E olha só o que Judas questiona aqui. Se foi a pobreza e não a vontade dele que determinou a sua derrota. Meus instintos, minhas paixões, talvez devesse dizer meus vícios eram fortes demais para não obstruir o caminho de um homem sem recursos. Precisaria ter um sangue de peixe e um egoísmo de porco para ter realmente uma probabilidade de me tornar um homem importante. E perante todas essas dificuldades, inclusive essa família voltando para Christminster, eles têm dificuldade até de conseguir alugar um quarto para eles. E o filho mais velho, o Pequeno Pai Tempo, então ele vai questionar a Sue algumas coisas ali que ele tá vendo, que ele percebe. Ele começa a questionar, nossa, mas eu deveria ter nascido? Ele questiona, ele conversa com a Sue. É melhor estar fora desse mundo do que dentro? É também por causa de nós, crianças, que vocês não podem arranjar um bom alojamento? E ele diz, né, mas nós crianças, nós não pedimos para nascer. E ela fala, vocês não pediram para nascer mesmo. E o Pequeno Pai Tempo diz, essa criança diz, e o pior, no meu caso, é que você não é minha verdadeira mãe e não seria obrigada a tomar conta de mim se não quisesse. Eu não deveria ter vindo, essa é a verdade. Eu atrapalhava a vida deles lá na Austrália e eu atrapalho a vida de vocês aqui também. Eu nunca devia ter nascido. Nossa, isso é forte. Essa criança diz assim, acho que se deviam matar imediatamente as crianças que nascem sem serem desejadas, antes de receberem uma alma, e nunca permitir que cresçam. E nisso o Sue fala pra ele, olha,
temos as crianças aqui e vai vir mais outro, tá? Então a situação vai piorar ainda mais. E o menino fica desesperado, né? Ela trata o menino ali como se fosse um adulto, uma conversa entre adultos. E o menino questiona, poxa, mas não tem lugar pra nós estamos nessa dificuldade, você ainda vai arrumar um outro bebê? E ele fala mais uma vez, olha, se nós crianças fôssemos embora, não haveria mais aborrecimentos. Ele acha então que se as crianças forem embora, Judas e Su vão ter uma vida mais fácil, que aquelas crianças ali dificultam muito a vida deles. Então, vai acontecer a pior cena possível aqui. E eu não vou descrever essa cena aqui pra vocês, eu não consigo, eu não tenho forças pra isso, eu não quero. É muito forte. E aí a Su vai... No outro dia, ela vai entrar no quarto e vai se deparar com essa cena. E é horrível, é horrível. E aí o médico ali aparece e ele fala assim pra Judas, olha, os meninos hoje em dia, eles não são mais como antes, sabe? Isso aí é o resultado das novas maneiras de conceber a vida. Essas crianças de hoje em dia parecem perceber os horrores da vida antes de terem forças para suportá-los. Diz ele que é o começo de um desejo universal de não viver. Essa carga muito forte, muito pesada, já desde a infância, que Judas já teve que lidar, o filho dele também teve que lidar, mas foi demais, né? Foi demais e é terrível. E aí Judas tenta conter a sua dor para amparar ali Su. E Su tá grávida, mas ela acaba perdendo também essa criança que tá na barriga dela. E Su, totalmente abalada pelo que acontece, ela diz assim a Judas, olha, há qualquer coisa de exterior a nós que nos diz, você não poderá. Primeiro disse, você não poderá estudar. E depois, você não poderá trabalhar. E agora, você não poderá amar. Todas as esferas da vida de Judas, assim, não dão certo. É uma visão muito pessimista. E o livro nem acabou ainda. O livro ainda tem mais quase 100 páginas. E você pensa, nossa, o que mais que vai acontecer, sabe? Eu não aguento mais. Eu só queria que as coisas dessem certo para Judas. A Su ainda se questiona, né? Nossa, mas fui eu que incitei ele a isso, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu falei com uma criança como se eu estivesse falando com uma pessoa grande. Disse que o mundo estava contra nós, que era melhor, nas nossas condições, estar fora da vida do que dentro dela. Então, olha a importância das palavras. E aí ela ainda vai falar mais coisa ainda pro Judas, né? Ela diz, meu pobre Judas, você falhou em tudo, mais do que eu, porque eu ainda tive você. E dizer que aprendeu tudo isso sozinho, em suas leituras, e que continuou sempre nessa pobreza e nesse desespero. É claro que, né, depois que tudo que acontece aqui com ela vai perder a cabeça, ela não vai conseguir continuar com Judas. Só que ela coloca na cabeça dela, tudo o que aconteceu ali com os filhos dela foi porque esses filhos nasceram do pecado. Então ela acha que ela tem que voltar para esse primeiro marido, porque ela pertence a esse marido, e Judas tem que voltar também para sua primeira esposa, e vão voltar de fato. As coisas vão acontecer aqui e ela vai voltar a se casar com esse primeiro marido, e Judas também vai se casar, porque a Arabella vai ficar viúva e eles vão se casar novamente também. É dito aqui na página 398, o que Deus uniu, nenhum homem pode desunir. Bom, e Judas, no final das contas, ele tá muito adoecido, ele tá muito doente. E a Arabella tá pé da vida, né? Porque ela falou, nossa, eu me casei com ele de novo e, poxa, eu me casei pra ser enfermeira, né? Ai, caramba, né? Ela até tá vendo ali, sabe o médico charlatão, lembra dele? Então, ela fica de olho nele. Ela, deixa eu pegar essa poção do amor aqui que ele me vendeu outro dia, deixa eu trazer ele pra mim aqui, porque esse aqui vai durar pouco, deixa eu garantir meu futuro aqui enquanto ainda dá tempo. E Judas tá ali na cama, né, e aí tá acontecendo uma festa lá fora, e a Arabella, ela quer aproveitar, né? Por que eu vou ficar aqui do lado desse moribundo? Deixa eu aproveitar, a vida tem que ser vivida, né? A vida precisa ser aproveitada. Isso aqui não vai... O que isso aqui vai me trazer? Então é uma pessoa de valores um tanto quanto questionáveis. Então até na hora da morte de Judas, e Judas é jovem ainda. Ele é bem jovem, ele tem o quê? 30 anos? Eu não lembro agora, mas é alguma coisa assim, perto de 30 anos. Ela tá brava, porque, poxa, no dia da festa o cara vai ficar ali, não quero perder essa festa, né?
nossa, é pesado também, mais uma coisa pesada ali, se vê a insignificância ali de uma vida, né? É 30 anos mesmo, tá aqui na página 419. Aquele coração que tinha batido durante quase 30 anos parara enfim. E ela questiona, mas poxa, ele vai morrer bem agora, justamente essa hora. Ela fala isso, gente, com essas palavras, por causa da festa lá fora. Bom, e acaba com a morte de Judas. Isso também é dito aqui na última frase, que ela nunca mais achou a paz, desde que saiu dos braços dele, e nunca mais há de achá-la, enquanto não estiver como ele agora está. Então a sensação é que a vida acontece ali, são tantas pancadas, são tantas porradas, que não dá tempo para eles analisarem. Eles precisam de força para lidar com essas pancadas, e não para estar analisando a situação que eles estão vivendo. E aqui é dito, olha, uma perversidade gradualmente crescente do destino. Então as coisas vão piorando, vão piorando. Não lhes sobra força para gastar com as sutilezas e delicadezas da comédia humana. E olha aqui, nesse livro aqui, 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. É dito aqui, né, sobre o bispo, inclusive, que queimou o exemplar do livro, e aí Thomas Hardy fala, não, acho que ele queria queimar eu, na verdade, né, não sendo possível, então ele queimou esse livro. Thomas Hardy ficou muito impactado com a crítica forte que esse livro teve, porque ele expôs aqui a rigidez da sociedade vitoriana. Tem muitas questões aqui que são semelhantes da vida de Thomas Hardy com a obra. Thomas Hardy também veio de uma família muito humilde. A sua mãe estimulou o intelecto precoce dele e a paixão pelo saber. A sua mãe, assim como a tia da história, a sua mãe, ela aconselhava os filhos a nunca se casar. E ele veio dessa origem muito humilde, então ele conseguiu, pelos estudos, pelo esforço, ele conseguiu mudar de esfera, ele conseguiu crescer. E ele começou a escrever Judas em 1887. Sua conclusão foi só em 1894. Então o livro, ele foi muito atacado, principalmente por sua crítica ao casamento e à religião, que realmente o livro, ele aborda muito essa questão. Além da esfera social, né, da pobreza e da ascensão social. Ele lida aqui com questões muito pesadas. A cena mais forte desse livro aqui, eu acabei não descrevendo para vocês, não quis explicar porque é realmente muito forte. Mas mesmo você excluindo essa cena, você percebe que tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. E traz esse desânimo, né, sobre as coisas, essa visão negativa da vida. Mas sim, é um grande livro, é um excelente livro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e vejo vocês em breve. Tchau, tchau!